adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante e merece o nosso culto. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Uma vida de fé relevante. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Serviço. Somos igreja, somos família. Embora muitos, somos juntos para levar a Igreja da Esperança de Bragança Paulista. Serviço. Somos igreja, somos família. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar em pé, por favor. Enquanto cada um se acomoda, nós estamos aqui nessa noite, preparada por Deus, para celebrar as boas novas do Senhor nas nossas vidas. A cada dia que nós passamos, nós chegamos mais próximo do Criador. E é momento de alegria, sabe por quê? Porque cada dia nós podemos observar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas de tão grande, de tão maravilhoso. Muitas vezes nesses tempos difíceis, a gente começa só a olhar para a nossa correria, para o nosso trabalho, e esquecemos do nosso Deus, aquele que nos fez para a honra, louvor e glória do seu nome. Então, aconselho você, meu irmão, minha irmã, puxar o freio de mão, separar um tempo para o Senhor, ter um tempo de comunhão, um período ali onde você tem sai sem resposta, E ainda na nossa célula de quarta-feira a gente estava comentando a respeito disso. Nós somos como crianças mimadas que queremos para hoje, para já, para agora, e não esperamos o tempo de Deus. E quando nós nos colocamos na presença do Senhor, esperamos o tempo dele, você pode ter certeza que ele vai cuidar de você. Amém? Pelo menos isso tem sido comigo e com você. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui reunidos na tua presença nesta noite, trazido pelo teu Santo Espírito para celebrar o teu santo nome, Pai, para nos apresentar como sacrifício de adoração ao Senhor, Pai. Nós queremos, ó Deus, neste momento, deixar de lado as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas lutas, tudo aquilo que nos impede de oferecer a Ti o nosso perfeito louvor e a nossa perfeita adoração, Pai. Que nós possamos nessa noite abrir o nosso coração e declarar que nós viemos aqui para Te adorar, Senhor. Nós não temos outro motivo de estar aqui se não ser para Te adorar, para Te glorificar e Te bendizer. Sabemos, ó Deus, que o Senhor que cuida de nós, Tua palavra diz que até mesmo quando dormimos o Senhor cuida de nós. E é por isso, Senhor, que nós nos alegramos, porque nós temos um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que zela por nós mesmo quando estamos dormindo, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração, Senhor. Que essa palavra que será ministrada logo em breve venha de encontro com as nossas necessidades, venha desarmar toda a fortaleza que há na nossa mente, no nosso espírito, para que nós possamos, ó Deus, sair daqui com a resposta de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Toma o Teu lugar, Senhor, toma o Teu lugar na vida de cada um aqui, em nome de Jesus, amém, aleluia, aplaude o Senhor. Aleluia! Digno de honra e glória é o nome do Senhor, amém? Vamos louvar e engrandecer a Ele? Oh Senhor, nós estamos aqui com os nossos corações quebrantados e prontos para louvar a Ti e dizer que Tu és digno. Quão formoso
é Senhor, é tua palavra. Declare, é o teu amor, quão glorioso é Senhor, é teu poder, foi tua cruz, o que ele fez, que me salvou, me resgatou, num momento ali, me libertou. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. É tua palavra, é o teu amor, é o teu amor, tão glorioso é Senhor, é teu poder, foi tua cruz. Olha o que ele fez por mim, por você, que me salvou, me resgatou, no momento ali, me libertou. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Coroado foi com espinhos, tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Te dou glória, 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 te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Te dou glória, 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 te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Como lindo coral, vamos todos cantar, te dou glória. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Aleluia! Aplauda o nome dele. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor. Você sabe que você tem um amigo, um consolador, que intercede por você, que te ajuda nas suas fraquezas. O nome dele é Espírito Santo. Então eu te convido nesta noite a você clamar por ele, a dizer: Espírito Santo, eis-me aqui, eu quero mais de ti. Quebranta o meu coração, me prepara para o caminho certo, o caminho do Senhor, porque eu quero mais de ti, eu quero ser cheio de ti. Enche a minha vida, a minha casa. Declare. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre. Vem
Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Se você tem essa convicção no seu coração que a palavra do Senhor é viva e eficaz e poderosa, eu te convido a cantar mais uma vez essa frase, mas cantar com toda a convicção, declarando sobre a sua casa, declarando sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre os teus filhos. Profetiza aí onde você está, porque quando você profetiza, quando você abre a sua boca, algo acontece, porque a palavra é viva. A palavra é viva, você crê? Vamos declarar mais uma vez, só a igreja declara. Eu sou. Você tem o Espírito Santo. Você vai a lugares altos. Vem sobre mim. Mais uma vez, vamos declarar. Eu sou. Você é forte, corajoso, valente, filho amado. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre as nossas vidas. Você pode clamar, vem, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti. O Senhor já se faz presente aqui nesta noite. Se Ele fosse visível, visível, palpável, como você se tornaria? Quando Ele estivesse na sua frente agora, frente a frente, o que você faria? O que você diria? Talvez você se ajoelharia, choraria copiosamente. Mas saiba, querido, você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo, porque Ele se encontra aqui.
Ele habita em mim e em você. Então nesta noite, feche os teus olhos e entregue todo o louvor a Ele, toda adoração a Ele. Seu louvor é vivo, seu louvor é a ponte, é um rio. Seu louvor liberta, quebra cadeias. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura em todo o seu poder. Ele já está manifestando. Vem manifestar Ele entra os na tua casa. seus sinais. Ele está agindo. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, Esperamos pelo teu soprar. Esperamos pelo seu soprar. Vem com cura em todo o teu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Peça para Ele fazer de novo. Peça para Ele fazer de novo. Como nos dias de Pentecostes, que a casa se encheu com o Espírito Santo e o fogo desceu. Peça. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo.
que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo mover do teu Espírito neste santo lugar. Obrigado por este encontro marcado por ti. Nós cremos que esta noite é noite de milagre, e todo milagre começa com a tua palavra sendo ministrada. Que em nome de Jesus, a tua revelação possa brotar do nosso coração, para vivermos tudo aquilo que o céu tem preparado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, diga comigo: eu recebo, amém, assim seja, assim será. Podemos assentar? Muito boa noite a você, que alegria tê-lo aqui mais uma vez. Quero começar falando do aniversário da Terezinha. Hoje está comemorando mais um ano de vida. Que Deus te abençoe. Amamos muito você. Você mora no nosso coração. E o melhor de tudo, sem pagar aluguel. Muito boa noite a todos aqueles que estão em casa, acompanhando pela internet a transmissão do nosso culto. Que Deus possa abençoá-los de uma forma especial. Boa noite a todos vocês que estão presentes aqui neste culto. Eu quero falar a respeito do nosso teatro, que está já a vapor total. Temos aí o Teise do teatro. Está engatilhado? Vamos soltar para que a igreja possa acompanhar um pouquinho do nosso bonito trabalho. Alcançarmos outras vidas com o Evangelho. Tem muita gente que não vem para um culto, mas vem para assistir uma peça de teatro. Eu gostaria que você se empenhasse ao máximo para vender estes ingressos, disponibilizar estes ingressos, e todo o valor ele vai ser usado para custear todo o trabalho, porque não é fácil. Estamos orando para que Deus nos dê uma iluminação, para que a gente não tenha que alugar todos os anos, porque se alugamos 2 vezes por ano já são R$6.000, e por esse valor a gente de repente pode comprar alguma coisa e ter de forma permanente em nossa igreja e usar em todos os nossos cultos. Posso ouvir um amém? Eu gostaria que vocês orassem por isso, tá bem? Uma outra coisa, só para filmar, nós também pagamos um valor alto, de R$2,5 a R$3,5 para filmar, R$3.500, de R$2.500 para R$3.500. Mas, nós temos a nossa câmera e o nosso sistema de transmissão. De repente nós conseguimos, com esses meninos criativos e profissionais que temos lá no House Mix, na House Mix, fazer alguma coisa bacana. Hoje nós temos lá o Mateus, o som,
e o Gabriel. Deus abençoe muito vocês. Então, os ingressos já estão à disposição. Então, eu gostaria que você nos ajudasse, porque vale a pena. É um trabalho tão lindo. Fomos convidados para apresentar essa peça e em inúmeros outros lugares. É claro que a gente está em entendimento, em negociação, mas tudo é feito com muita oração e eu gostaria que vocês também nos apoiassem nesse sentido. Amém? Nós estamos com, até hoje é o primeiro lote, né? Então o valor é de R$15. Quem comprar até hoje, primeiro lote, R$15. Amanhã parece que muda, não é? É o segundo lote, né? Aí vai para R$20. É um valor acessível, não é? Se trata de algo cultural. Amados, é um trabalho que você não faz conta. Olha, é cabeleireiro, maquiador, figurino, cenário, iluminação, som, filmagem. E eu vi uns takes. Eu gostaria até que você disponibilizasse para a gente estar passando também, porque é muito legal vendo aquela galera toda com aquela energia, né? E eu gostaria de bastante gente no coral, para não ficar meia dúzia só. Então, de repente, você está aqui e fala assim, olha, eu quero fazer parte do coral. Aí você fala assim, não, pastor, mas eu não canto, eu espanto. Fica tranquilo. Tudo a gente aprende, é ou não é? Então, é uma questão de você dizer, eu quero, dá tempo ainda. Né? Nós temos ali o Sérgio, que vai ser o Jesus. A Thaís vai ser o quê, Thaís? Coral. O Chico deu bolo esse ano. É o nosso soldado, não é? Mas esse soldado, ele está insatisfeito com o soldo. Então, ele está de greve, não é? Atrás de você, nós temos o Dr. Paulo. Além de médico, ele é polícia. Lá em Goiás, ele é polícia. É policial, verdade. Estou feliz de ver a Isa aqui. Fabiano, querido do coração. O que está escrito na sua camiseta, Fabiano? Jiu-jitsu. Tá certo. Bonita, né? Toda douradona, né? Muito bem. Estou vendo a Fernanda, minha querida, amada, não é? Eu preciso que vocês orem muito pela Fernanda. Ela passou por uma cirurgia nos olhos e o caso dela é muito raro. Ela precisa realmente do nosso apoio e precisa também das nossas orações. Posso ouvir um amém? Tem mais algum recado aí? Tá tudo bem? O batismo em breve. Eu tenho um importante para dar. Tá bom, batismo em breve. Se você não deu o seu nome, dê. Pegue o panfleto na entrada da igreja, preencha e devolva. Entregue no balcão mesmo, de informações. Não precisa ser no dia. Você só vai destacar aquela parte que é o seu cadastro. O resto vai ficar com você para você ler e estudar sobre o batismo, tá bom? Com respeito ao dia 10, nós temos aquele banner que fala: conseguimos, vitória, aleluia, glória a Deus, aplauda Jesus. Amados, diga aí, não é fácil. Diga, nenhum milagre é fácil, mas é possível. A Bíblia diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Então eu quero de coração agradecer a todos vocês que estão aqui, a vocês que não estão, a todos aqueles que contribuíram, dando o seu muito ou dando o seu pouco. Eu acredito que na balança de Deus, tudo tem uma representatividade. E eu sei que Deus vai honrar você de acordo com a medida da sua semente, do seu plantio. E nós temos orado para que a igreja seja abençoada de uma forma sobrenatural. Nós temos ouvido
a história de muitos irmãos, e nós queremos fazer uma série de pregação na igreja para despertar fé no coração dos irmãos, para que os irmãos possam sair das dificuldades financeiras e viver o propósito de Deus, que é de uma vida abundante. Eu creio que nesse mês de novembro, nós já começamos a fazer, nesse próximo domingo, vida abundante. Você não pode perder. Você que está endividado, você que está quebrado, você que faliu, você que está à beira do fracasso, você que tem sonhos e não se realizam, você que tem projetos que não se concretizam, você que trabalha para pagar conta, trabalha para pagar dívida, você que vive uma vida debaixo da tirania do dever, você que vive uma vida oprimida por conta da área financeira. Nós vamos estar aqui ministrando a palavra de Deus durante algumas semanas para mudar a tua realidade, transformar a tua vida em nome de Jesus, para que você viva uma vida desafogada. E nessa revelação, imagina só, todo dia 10, nós precisamos de um grande montante. O que é que nós fazemos? Qual é o segredo? É isso que você tem que imitar. Paulo disse certa feita: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que olhar para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, e ver o que eles estão fazendo e procurar a essência do que eles estão fazendo. Não é só imitar, fazendo aquilo que é superficial e raso. Você tem que encontrar o espírito da revelação por detrás daquele milagre. Imagina só, nós viemos de uma igreja pequena, nós passamos por muitas dificuldades no começo, não foi fácil, e as entradas eram muito pequenas, nós não podíamos sequer ter sonhos mais ousados, projetos mais audaciosos. Nós queríamos, mas quando uma chave virou dentro do meu coração como pastor da igreja, muitos irmãos foram alcançados por esta unção, e a realidade de vida de cada um também mudou. Por exemplo, quando nós somos pastores de uma igreja pequena, é uma coisa. Quando a igreja começa a crescer, quando a igreja ela se torna de porte médio, os desafios são muito maiores. E quando uma igreja cresce, então nem se fala. Eu estava falando a respeito de um pastor que vocês conhecem, que tem programa em rede nacional de televisão. Só de luz ele paga por mês R$250 mil. O valor da água é absurdo. Mas por quê? Por conta dos geradores, das transmissões, por conta da iluminação, enfim, de toda aquela estrutura. É imensa, é muito grande, e funciona dia e noite. Por exemplo, tudo tem um custo. Por exemplo, se tem pouca gente ou muita gente, as luzes estão acesas, toda a estrutura está à disposição. Então existe, amados, já um gasto que precisa ser coberto. Muitas vezes nós não conseguimos cobrir sequer este gasto com as ofertas da reunião. O que nós fazemos? Nós oramos, e Deus levanta pessoas certas, pessoas que ouvem não o pedido do homem, mas o pedido de Deus. E olha, tem resposta. Toda ação na direção do Espírito Santo tem resposta. E o que eu tenho ouvido de testemunho, se você ainda não viu o teu testemunho acontecendo, diga assim: a minha bênção está a caminho, em nome de Jesus. E que alegria poder contribuir com o reino. Eu vejo tantas demonstrações de amor, de carinho, sabe, em prol da obra de Deus. Então a minha oração e o meu jejum é para que vocês sejam abençoados. Para vocês terem uma ideia, antes do dia 10,
eu fico recluso, eu fico trancado, eu fico em consagração, eu fico em jejum, eu fico em oração. Por quê? Não é só, gente, por conta de vencer esta peleja na área financeira. Porque, amados, dentre todas as batalhas que travamos, talvez esta seja a menor, mas é aquela que está em evidência, que traz desgaste, que rouba a paz, o sono, a fome, a vontade de viver. Então nós vamos aprender, vamos entender quais são os princípios e vamos praticar. Sabe por quê? Deus, Ele pode revolucionar a sua vida financeira. Então a gente tem que tirar esse programinha de que eu não vou conseguir, na minha família não tem ninguém próspero, ninguém bem sucedido, ninguém abençoado financeiramente. Eu até que tento, tenho boa vontade, mas eu não consigo, não sei porquê. Então, esta palavra, ela vai trazer uma revelação no teu coração. Ela vai ativar tanto aquilo que é natural e você precisa trabalhar, como aquilo que é espiritual. Então, se eu como pastor consigo, você também vai conseguir. Imagine só, por mês, nós precisamos levantar pelo menos 50 mil para manter. Agora, se for para executar os projetos, é necessário muito mais. Então, imagina só, é muito importante que você compreenda isso, que vocês estão ouvindo um homem falar, que é igual a vocês. A palavra fala isso em Tiago, que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Fala a respeito do profeta que orou e por 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou e pediu chuva e a chuva caiu. Só que você não usa a tua fé. Você pensa que usa a tua fé. Toda semana você está dentro de uma igreja, sendo desafiado, ouvindo a palavra, mas parece que ela não encontra lugar, nem no teu coração e nem na tua mente. Repetidas vezes nós estamos ministrando os mesmos capítulos, os mesmos versículos, e parece que você ouve de forma passiva, e a coisa não acontece. Então é isso que tem que ser quebrado, para você viver outra realidade. Durante muito tempo eu vivi isso. Chegou um tempo que eu me acomodei. Eu achei que a coisa não ia mudar. Até que um homem de Deus, que foi meu mentor, um pastor bem sucedido, e meu professor num curso de pós-graduação, em 10 minutos de conversa, ele mudou minha vida. Sabe por quê? Você precisa não só de oração, mas você precisa também de instrução. Se você receber a instrução e praticar, a sua vida vai mudar radicalmente. O problema é que nós entramos na igreja e colocamos no modo avião e ficamos lá, cumprindo nossa obrigação religiosa. Então você tem que crer. Não, olha só, faz 9 anos que quase 9 anos que nós estamos aqui. Nós nunca atrasamos um aluguel. O nosso aluguel hoje é quase 22 mil reais. Um dia eu orei e disse: Deus, não nos deixe mais ser envergonhados. Nós queremos honrar os nossos compromissos, nós queremos pagar em dia. Nos abençoe. E eu vou dizer a vocês, quando nós andamos na revelação, não é na presunção. Eu li um livro certa vez, do pastor Price, e ele fala a respeito de fé, e ele fala a respeito de presunção. Nós precisamos ter fé, porque muitas vezes o que nós temos é presunção. Nós chamamos de fé, só que não é fé, porque não funciona. Então olha só, conversando com alguns pastores, eles falam: e se não acontecer? Se não acontecer, incredulidade.
nós não trabalhamos com o C. Nós trabalhamos, ou Deus faz, ou Deus faz. Porque nós não temos alternativa se Ele não fizer. Se Ele não fizer, humanamente eu não consigo fazer. Humanamente você não consegue fazer. E se a gente de repente num mês não paga os 50 mil, no outro mês são 100 mil. Então você tem que ter essa fé viva, não essa fé inoperante, essa fé dormente, essa fé letárgica. Você tem que voltar a sonhar, você tem que crer. Eu vejo o Chico, que gosta de pescar, ele passa a madrugada na beira de um lago. Só quem faz isso é quem tem fé. Quem não tem fé não vai para a beira do lago, porque o que anima ele é saber que ele vai pescar e pegar bastante peixe, se não pelo menos um que vale a pena. Então, sem saber, é uma fé natural. Então fé não é fazer loucura, é ter os pés no chão e os olhos nas estrelas, assim como Abraão. Então no domingo a gente vai falar a respeito de vida abençoada em nome de Jesus, amém? Eu quero ver você vivendo outra realidade em nome de Jesus, amém? Então louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que contribuíram, amém? Vamos aprender juntos a palavra? Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo 4, 3. Eu vou usar a linguagem de hoje, se você puder colocar. Pois vai achar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos, e arrastarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Até aí. Pai querido, continua falando conosco, em nome de Jesus, amém. Nós estamos vivendo este tempo, onde as pessoas, elas não querem ouvir o que Deus tem para falar, elas querem que Deus satisfaça os seus próprios desejos. Como eu digo sempre, a pessoa que se aproxima de Deus, ela olha para sua mão, porque ela espera receber alguma coisa em troca. Então nós não estamos aqui para mercantilizar, comercializar, para fazer barganha, troca. Nós estamos aqui para aprender a buscar a Deus de uma forma legítima, verdadeira, sincera e honesta. Por outro lado, Deus ele quer te abençoar, mas Ele vai abençoar aquele que tem uma inclinação certa no seu coração. Porque tem gente que quer buscar a Deus não pelo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer. E estas pessoas, elas não são abençoadas por conta da intenção errada do coração. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a cultura do reino na igreja. E esta palavra é uma palavra que traz cura, é uma palavra que protege, é uma palavra que vai te fortalecer na caminhada cristã. O porquê é que muitas pessoas começam e param? Elas não refletem sobre isso, mas nós precisamos, como líderes, trazer à tona na direção do Espírito Santo. Eu falava a respeito da igreja que em nossos dias, ela parece um supermercado.
As pessoas procuram aquele lugar onde as promoções estão em destaque. Elas não querem ouvir o Evangelho, elas querem ouvir aquilo que traz um certo conforto no coração. E quando Deus começa a tratar personalidade, caráter, temperamento, identidade, isso incomoda. Quando, por exemplo, se prega sobre pecado, justiça de Deus, arrependimento, as pessoas, elas não estão interessadas em viver nesta palavra. Elas querem apenas viver o evangelho fast, aquele evangelho onde, de certa forma, anestesia a alma, onde de repente tudo aquilo que elas vivem, na verdade, não passa de perfumaria. Então Deus, Ele quer nos tratar de uma forma mais profunda, e você deve dizer: eu quero, porque senão hoje você vai estar aqui, amanhã pode ser que você não esteja. É assim que acontece com a maior parte das pessoas, e nós precisamos ensinar uma palavra desse tipo, para poder trazer esta cultura, a cultura do reino para dentro da igreja. Uma igreja formada por pessoas que amam a Deus e querem seguir a Jesus. Até aí, tudo bem? No processo de conversão, a pessoa vive o primeiro amor e se torna muito dedicada na obra como serva do Senhor. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo. Eu me lembro quando eu me converti, parecia que eu estava pisando em ovos, parecia que eu flutuava, eu estava fora de mim, era algo assim, sobrenatural. É maravilhoso você se conectar com o céu, e viver um pouquinho aqui na terra, daquilo que nós somos, de certa forma, encorajados a viver. No primeiro período, eu vivia muito animado, motivado, encorajado. Mas chega um determinado tempo que parece que as coisas começam a mudar. Então imagina, se aconteceu comigo isso, lá no começo da minha caminhada cristã, imagina só com você. Se eu tivesse andado sem me converter de verdade no meu coração, por quê? Eu descobri que eu era religioso. Porque aquele que está na igreja por causa de Jesus, não sai por conta de qualquer coisa. Se a pessoa sai por conta de uma pessoa, é porque ela nunca olhou para Jesus. E numa igreja, a gente vai encontrar muita coisa que não está legal. Por exemplo, eu sou pastor, tem gente que chega para mim e fala: pastor, eu estou saindo porque tem um monte de coisa errada na igreja. Um monte de coisa é muita coisa. Aí eu pergunto: me fala pelo menos 3. A pessoa, ela para, dá uma travada, gagueja e diz: não, pastor, eu prefiro não falar, porque se ela falar alguma coisa, eu vou dizer por que é que você não me ajudou a resolver. Por que é que você não me ajudou a resolver? É muito fácil a gente levantar acampamento e dizer: vou embora. Reino de Deus é trabalhoso. Quando a Bíblia diz fazei discípulos, olha só, discípulo não vem pronto, a gente tem que fazer. Ele chega na igreja todo torto, todo deformado. Ele chega na igreja com muitos defeitos. E nós precisamos amar o irmão independente do que ele é e do que ele faz. E é esse nosso amor que vai trazer uma identidade para a igreja, e o nome disso é cultura. Nós precisamos ter a cultura do amor, a cultura de ser uma igreja mais calorosa, mas mais aconchegante. Por quê? Somente assim nós vamos conseguir alcançar o coração de algumas pessoas que lá fora no mundo elas são desprezadas, elas são rejeitadas.
E tudo que elas querem é ser amadas. E se elas entram dentro de uma igreja e não conhecem o amor de Deus, a gente pensa que o sentimento que a gente sente é amor de Deus. É um sentimento egoísta. Porque o amor de Deus é diferente. O amor de Deus é envolvente. O amor de Deus, ele cura, ele sara, ele liberta. Então eu confesso aos irmãos, que quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu não compreendia o que eu compreendo hoje. E foi nessa fase que eu me esfriei e me afastei. Fiquei 2 anos fora de uma igreja. Foram os piores anos da minha vida. E quando eu me decidi voltar, eu disse: eu estou voltando para nunca mais sair. Eu amo Jesus. Eu não nasci para outra coisa a não ser pastor. Tenho uma série de formações, de credenciais, de qualificações, mas eu quero dizer para vocês, que eu nasci para fazer o que eu faço, cuidar de pessoas. Eu amo pessoas. Tem gente que fala: pastor, é tão complicado lidar com gente. Mas este é o meu ofício. É a mesma coisa de dizer para o médico: é tão difícil cuidar de doente. Ele vai dizer: é o meu ofício. Eu me formei para cuidar de doentes. Então para mim nunca foi peso. Para mim nunca foi algo tirano. Eu faço com muito prazer. Eu passo horas e horas aconselhando, ensinando a palavra, ministrando, fazendo visitas, cuidando de gente. Amados, é isso que toca o coração de alguém. É isso que marca uma igreja. E eu não posso fazer muito, porque eu sou um só. É aí que você entra, porque eu sei que você também é muito amoroso. Você também quer cuidar das pessoas e quer vê-las abençoadas nos caminhos do Senhor. Então é por isso que nós estamos aqui nessa noite. No processo de conversão, a pessoa vive o primeiro amor e se torna uma pessoa dedicada e serva do Senhor. Este é o período da inocência, onde o Filho de Deus é puro e não vê maldade em ninguém. Sabia que a vida cristã, ela é marcada nessa primeira etapa pela nossa inocência? A gente entra na igreja, a gente não imagina que dentro da igreja tem caloteiro, que dentro da igreja tem adúltero, que dentro da igreja tem falsidade, que dentro da igreja tem fofoca, que dentro da igreja tem mentira, que dentro da igreja tem uma série de coisas. Por quê? Porque nós chegamos do mundo e precisamos ser tratados, e leva tempo para mudar estes vícios de comportamento, esses vícios emocionais, leva tempo. Olha para você, de repente você tem 1 ano de caminhada, 5 anos de caminhada, 10 anos de caminhada, 30 anos de caminhada, mas tem muita coisa em você que precisa ser trabalhada. Tem muita coisa que ainda envergonha o reino de Deus. Nós temos esta questão de pecado secreto, de pecado oculto, de pecado de estimação. Outro dia eu ministrando disse: imagine só, se no culto de hoje eu dissesse assim: nós vamos passar no telão o que o Sérgio pensou durante o dia. Nós vamos saber tudo o que o Sérgio pensou durante o dia. Aí a Thaís ia dizer assim: glória a Deus, eu quero ver. De repente, hoje nós vamos ver no telão o que a Isa sentiu no coração dela. Nós vamos ver no telão aquilo que o Chico fez e que ninguém viu, ninguém estava perto. Amados, a gente já começa a ter vergonha da gente mesmo, porque a gente todo dia faz aquela oração, não faz? Deus, tem misericórdia de mim,
Eu sou porco, eu sou sujo, eu sou imundo. Deus, nem eu me aguento. Deus, eu sou um pecador. Deus, eu digo que te amo, mas eu escolho o mundo, a carne, o pecado. Eu faço tudo aquilo que desagrada a ti. Quando eu estou com problema, eu sou o mais fervoroso da igreja. Mas quando a coisa melhora, de repente eu me afasto, eu me distancio, eu paro de vir nos cultos. Então a nossa tendência humana é essa. E nós precisamos aprender a tratar com tudo isso. Então, no primeiro momento, é aquele tempo de inocência. Aí quando a pessoa começa a ver, ela fala assim: aquele irmão que eu achava que era crente, não tem nada de crente. Então nós aprendemos a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você não pode olhar de repente para um irmão e colocar a sua expectativa nele. Você precisa colocar a sua expectativa em Jesus, porque senão você vai se decepcionar, se desiludir, se frustrar. Por exemplo, eu sou pastor. Eu conversando um dia desses com outros pastores, e alguns estavam assim muito chateados. Minha igreja não me ama, minha igreja não me valoriza, minha igreja não me admira. E eles começaram a falar sobre uma série de coisas. Algumas das igrejas destes pastores teve que fechar. Hoje eles estão fazendo culto nas casas, não tiveram condições de manter as suas igrejas, porque se o povo amasse, me amasse, eles não deixariam eu viver assim, à beira do infarto, de uma crise nervosa, de um surto. Mas na verdade, nós estamos aqui para fazer para o Senhor. Isso é uma cultura, a cultura do reino. Eu não vou fazer só quando o homem de Deus pede. Eu vou fazer de uma forma liberal, espontânea, imediata. Eu vou fazer porque eu amo o reino. Eu não vou fazer porque eu quero ficar bem. Eu não vou fazer só porque o pastor me atende, me aconselha, me discipula, é o meu mentor. Não. Amados, quando eu recebo uma oferta em mãos, eu pego o envelope e viro. Eu não quero nem saber o valor da oferta, porque a mesma fé que eu uso para abençoar um, eu uso para abençoar o outro. Às vezes, uma pessoa da nossa liderança está interessada em saber quem foi que deu aquela oferta generosa. Eu digo, é melhor você não saber, porque nós não podemos tratar um melhor do que o outro. Todos são iguais diante do Senhor. Então tudo isso é cultura do reino. Só que alguns nunca vão contribuir, alguns nunca vão dizimar, alguns nunca vão ofertar, alguns nunca vão semear. E era isso que eu falava para estes pastores. E eles ficaram inconformados. Eu disse, pastor, nós temos no meio da igreja muitos que são consumidores e poucos os que são doadores. Então, nós precisamos aprender a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Teve um dia de ceia, que estava chovendo muito forte. E um irmão foi me buscar no carro com o guarda-chuva. E entrando na igreja, ele falou, pastor, hoje é ceia, e tem pouca gente no culto. As ofertas vão ser um fiasco. Eu disse, irmão, entra aqui comigo na sala branca, na sala pastoral. Eu disse para ele, querido, o diabo usou você logo que cheguei na igreja. Eu não perguntei se tem muita gente ou pouca gente. A minha fé independe se tem muita gente ou pouca gente. A tua fé independe das circunstâncias, das adversidades e das situações. A tua fé deve funcionar sempre. Eu disse para ele, irmão,
Nós não podemos pensar mais gente, mais oferta, pouca gente, pouca oferta. Estamos errados fazendo isso. Uma coisa eu sei, Jesus está aqui, e se tiver uma pessoa no culto, Ele pode usar aquela única pessoa para abençoar a obra de Deus de uma forma sobrenatural. Está entendendo o que é cultura do reino? O que é fé, o que é autoridade? E é nela que você tem que andar. Você não pode ficar pensando nas impossibilidades e apresentando para si mesmo desculpas. Desculpas que não justificam. Você precisa de ter ação, porque esta ação vai determinar o resultado, a colheita. Em nome de Jesus, nós precisamos ter uma outra revelação no nosso coração, e precisamos renovar a nossa mente. Então guarde isso. Tira os olhos daquilo que o diabo quer te mostrar, e coloca os olhos na palavra, coloca os olhos em Jesus, porque Jesus é a palavra viva de Deus. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 1:1. Guarda isso. Não significa que não vamos passar por desafios, mas para de exaltar as dificuldades. Se você ficar olhando com lente de aumento os seus problemas, não vai ter solução para eles. Mas quando você olha para eles e diz assim: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Cada vez que o diabo fazer você olhar em direção ao problema, te lembrar do problema, você vai dizer: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, nada e ninguém será contra mim. Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Mas você tem que ter essa disposição de abrir a boca e declarar a palavra. Se lembra quando Jesus foi tentado, tanto em Mateus 4 como em Lucas 4, ele abre a boca e diz: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Quando a pessoa está nessa inocência, ela se envolve nas atividades da igreja, é muito dinâmica, e se desdobra para cuidar da sua igreja. Agora, quando ela perde isso, ela se isola, ela fica indiferente, o seu comportamento é alienado, não tem mais amizade com ninguém, não sai mais com ninguém, não visita mais ninguém. É interessante que quando a pessoa se rebela, aí ela começa a fazer visitas, para arrancar as pessoas da igreja, porque agora ela não anda mais debaixo do Espírito Santo de Deus, ela anda debaixo de um espírito de divisão. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Eu como pastor, eu sou o que sou, sobre este altar, e aí embaixo, eu não sou duas pessoas. Algumas pessoas que convivem comigo dizem assim: pastor, você é divertido, você é engraçado. Porque elas pensam que pastor não ri, pastor não brinca, pastor não se diverte. Então, você precisa compreender isso. A tua realidade vai mudar quando você começar a andar nessa revelação. Quando você diz: eu quero voltar ao primeiro amor, porque o diabo ele vai fazer de tudo para parar você, para engessar você, para te tirar do propósito. E muitas vezes a gente está até fazendo alguma coisa na igreja, mas de repente o nosso coração não está totalmente naquilo. Você tem objeções, você tem observações, você tem discordâncias. Então nós não somos um, porque não existe meia lealdade, meia fidelidade, não existe meio compromisso.
E não se engane, qualquer lugar que você for, se você não tratar isso na sua personalidade, você vai viver a mesma realidade. Tem gente que termina um relacionamento, começa outro e diz: pastor, eu pensei que ia ser feliz. Me separei da primeira, agora eu estou na quarta. Me separei da segunda, me separei da terceira, estou na quarta e estou vivendo os mesmos problemas. Eu digo, sabe por quê? Porque o problema não estava na mulher. O problema não estava no relacionamento. O problema estava em você. E é difícil a gente ouvir isso. A gente não quer ouvir isso. É claro que isso serve tanto para o homem como para a mulher. Mas a gente se ilude, achando que tudo vai ser perfeito. Aí alguém tem que dizer para você: Alice, sai do país das maravilhas. Porque a gente se ilude. Agora é importante a gente ser maduro. Por exemplo, eu como pastor, eu convivo com gente que é leal, com gente que é desleal, com gente que é verdadeiro, com gente que é mentiroso, com gente que é posicionado, com gente que é gelatinoso, com gente que é honesta, com pessoas que não são. Amados, você também convive no seu dia a dia com todo tipo de pessoa. Sabe o que você deve fazer? Nada disso pode mexer com a tua estrutura psicológica. Ah, eu não quero mais amizade, eu não quero mais conversa, agora eu vou me afastar, agora acabou. Não, muito pelo contrário. Eu já contei para vocês algo interessante. Eu tive um atendimento, a pessoa disse assim: pastor, eu estou saindo da igreja. Eu disse: por quê? Ele disse: a igreja é uma bênção, tudo aqui é maravilhoso, a única coisa errada que está no ministério é o senhor. Aí você precisa ouvir da forma correta. Não adianta ficar magoadinho. A gente tem que ter inteligência emocional. Eu disse para ele: amado, eu devo em algum momento ter feito sem perceber algo que te feriu profundamente. E eu quero te pedir duas coisas, e se você me permitir, eu vou te falar. Ele falou: fala, pastor. Eu disse: a primeira coisa, eu quero pedir perdão para você de coração. Porque a palavra diz que Deus abomina a quebra de aliança. Deus, Ele se alegra quando nós nos consertamos. Eu falei: eu quero te pedir perdão de todo o meu coração. E a outra coisa que eu quero te pedir é que você me dê uma chance de conquistar o seu coração. Hoje, esta pessoa é um dos nossos grandes líderes no ministério. Nós nos amamos. Nós temos conversas duras. Porque se amar não significa concordar com tudo, é discordar com respeito. É da gente ter a maturidade para tratar de um assunto e resolver ali. Sair sem passivo, sem picuinha. Aprender a resolver as questões na mesa e não nos corredores. Então, amados, como é importante a gente compreender isso. E eu louvo muito a Deus, sabe? Por esta preciosa lição que eu aprendi. Às vezes, você perde amigos de muito tempo. Você perde clientes de muito tempo. Você perde liderados de muito tempo. Tudo porque nós somos orgulhosos. E nós temos que ter esta humildade. Então note, o segundo período é marcado por ataques em várias áreas da sua vida, de acordo com a sua fraqueza. Alguns são atacados na sua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, no seu relacionamento, namoro, noivado, casamento, ou até mesmo na criação dos filhos. Alguns são atacados na sua vida profissional, na carreira, no trabalho. Alguns são atacados na sua saúde. Alguns são perseguidos, injustiçados, ameaçados. Na verdade, tudo o que o diabo quer, preste atenção no que eu vou te falar. Na verdade, tudo o que o diabo quer é que você negue a sua fé e vire as costas para Jesus. Não pense você que ele se concentra na tua ruína,
destruição, assolação apenas. Ele quer tocar na tua fé. E preste atenção como isso acontece. Tudo está legal, tudo está bem. De repente, vem lá uma situação, e a primeira parte que ele consegue tocar é na tua fé. Você diz: hoje eu não vou no culto, hoje eu não estou bem, hoje eu quero ficar em casa. Ponto para o diabo. Porque tudo que ele quer é te esfriar espiritualmente e roubar a tua fé. Tudo que ele quer é que você vire as costas para Jesus, e isso não vai acontecer do dia para a noite. Vocês conhecem aquela passagem que Davi tinha que estar com seu exército, mas ele andava um pouco desanimado, um tanto quanto frustrado, e era um ataque do inimigo, porque o diabo queria derrubar Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi o melhor rei que Israel teve, com todos os seus defeitos. Então imagina como o inferno conspirava contra Davi. Davi um dia acorda tarde, rei tinha que acordar cedo, e ele vai para um lugar do palácio que dava para ver as mulheres desnudas, peladas, tomando banho, e ele viu uma tal de Betseba, uma brasileira, e ele ficou apaixonado. Ele disse: desce lá, chama aquela mulher e diga que o rei quer falar com ela. Aí Betseba veio ter com o rei, e o que aconteceu? Ela se envolveu com o rei, e Betseba engravidou. Ele se encebou todo com essa tal de Betseba. Aí ele ficou sem dormir. E agora, como é que vai ser? Eu preciso bolar um plano. Aí ele mandou chamar o marido, um tal de Urias. Falou: olha, você ganhou um descanso, porque você é um soldado muito valoroso. Aí ele é embriagado, não entra dentro da casa, não dorme com a mulher. Quando Davi sabe que esse homem não se deitou com Betseba, ele fica transtornado. Aí ele diz: não tem outra alternativa a não ser acabar com a vida dele, porque senão vou ser envergonhado no reino, eu vou ser escandalizado. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente faz às escondidas é colocado sobre os telhados. Aí o que foi que aconteceu? Colocou Urias na linha de frente, isso era morte certa, e ele morreu. Além de adúltero, ele se tornou assassino. E a sentença de Deus foi que a espada nunca se apartaria da sua casa. Quando ele disse que queria construir o templo, Deus disse: não, as suas mãos estão sujas de sangue. Vocês pensam que Deus poupou Davi? Ele foi exposto. O profeta Natan chegou lá e tratou esse assunto com ele. Ele contou uma história e Davi arbitrou o juízo, e ele disse: esse homem é você, este homem é você. Aí ele cai no chão, rasga os seus vestidos reais, e ele chora amargamente, ele confessa o seu pecado, e ele começa a passar por um grande quebrantamento a partir daí. Isso não aconteceu com Saul. Saul não se arrependeu, mas Davi se arrependeu. E esta era a marca de Davi. Deus viu graça em Davi e aceitou o seu arrependimento. Quando você puder, leia o Salmo 51. Você vai ver ali o salmo onde Davi, ele confessa o seu pecado. A palavra fala que ele molhava os seus travesseiros na madrugada, que ele não dormia, que os seus ossos eram esmagados por conta do pecado. E é com Davi que a gente aprende a importância da confissão. Então imagina só, ele não podia estar lá no palácio, ele tinha que estar lutando, ele tinha que estar com o seu exército.
Então, do mesmo jeito, você crente, você tem que estar no culto. Vem, nem que seja se arrastando, mas venha. Dá um jeito. Para levar, a gente conversa. Mas chegue até aqui. Recebe o que Deus tem para a sua vida. Tem gente, depois da pandemia, falou: pastor, agora eu sou membro online. Eu assisto os cultos pela internet. Na ceia eu pego uma bolacha Tostines, um gole de groselha e eu sei com vocês. Eu falo: não é assim, irmão. Tem coisa que você só pode fazer aqui dentro. Nós só podemos ser igreja quando nós nos juntamos. Eu não sou igreja sozinho. Nós somos igreja quando nós nos juntamos, somos Assembleia dos Santos. Então, nós precisamos compreender isso. Então, imagina, todos nós temos tantas utilidades diante de Deus, e nós enterramos os nossos talentos. Sabe aonde estão concentrados os maiores tesouros da face da terra? Tem gente que vai dizer: pastor, eu sei. Nas jazidas de ouro, prata, metais, pedras preciosas. Eu sei, pastor. É onde tem petróleo. Não, é no cemitério. No cemitério estão os maiores tesouros que podia existir. Livros que nunca foram escritos, poemas que nunca foram recitados, quadros que nunca foram pintados, filmes que nunca foram produzidos, músicas que nunca foram gravadas, sermões que nunca saíram do papel, projetos sociais que nunca aconteceram. Imagina só, você não pode morrer e ir para um cemitério sem ter deixado sua marca aqui embaixo. Você não pode ser um peso morto. Viver por viver. Imagina só, é só trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, comprar, vender, negociar. Amados, tudo vai ficar aqui. A única coisa que vai subir vai ser os nossos frutos. E um dia receberemos galardão por tudo aquilo que nós fizemos para Deus. Quando isso acontece? Quando a pessoa não identifica que são ataques espirituais e quais são as intenções do diabo. Então note, o diabo não está interessado em separar um relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento. O diabo não está interessado em trazer separação dos filhos, enveredarem por um mau caminho, entrarem para o vício, criminalidade, marginalidade, bandidagem. Qual é o objetivo principal? A gente já falou. É de esfriar você esfriar você espiritualmente, roubar a tua fé, de fazer você virar as costas para Jesus. E como isso é forte. Eu atendi uma moça há pouco tempo atrás, ela falou: pastor, o meu namorado me deixou, sabe o que vai acontecer comigo? Agora eu vou cair na vida, eu vou virar uma menina da vida, tudo por causa de um camarada que não te merecia. Eu falei: isso foi livramento para a tua vida, só que a pessoa não consegue enxergar assim. Se Deus tem propósito, Ele vai trabalhar a restauração.
Mas quando você começa a olhar e dizer assim, é isso, o diabo quer me esfriar espiritualmente, roubar minha fé, agora que eu vou ser fervoroso, agora que eu vou ser fervorosa, aí o diabo não vai poder tocar, nem na tua vida emocional, sentimental, afetiva, casamento, namoro, noivado, na criação dos filhos, ele não pode, quando você se levanta e diz, eu não vou esfriar na minha fé, o diabo não vai roubar minha fé, eu não vou virar as costas para Jesus, está entendendo? Ele quer atacar a tua vida profissional, sua carreira, seu trabalho. Fala, não, eu vou persistir, eu vou insistir, eu vou perseverar. E por conta disso, você vai ser abençoado. Então não importa a área, se é saúde, se é perseguição, injustiça, ameaça, não importa. Você vai se levantar e diz, agora eu aprendi, ele não vai tocar mais na minha fé. Ele não vai me esfriar mais espiritualmente. Ele não vai me tirar mais da igreja. Ele não vai mais me tirar dos caminhos do Senhor. Porque neste mundo tereis aflições, altos e baixos, montanhas e vales. Jesus disse para nos prepararmos para o dia mau. Então o diabo vem, ele se levanta. Mas ele se levanta para cair em nome de Jesus. Então quando você entende, eu sei qual é a intenção do diabo agora. É de me esfriar espiritualmente e roubar a minha fé. Ele não vai me esfriar mais e nem roubar a minha fé. Eu não vou virar as costas para Jesus. Porque qualquer coisinha que acontece, a pessoa diz, eu vou parar de ir na igreja. Eu não vou mais. Estou desgostoso, cansei. Vamos procurar um outro lugar. Vamos visitar outra igreja. Olha só, um casal. O camarada não está bem com a mulher não está bem com o marido. Aí o marido diz assim, eu vou sair um pouco, eu vou passear, eu vou curtir a vida, eu vou sair aí, conhecer umas meninas, não vou fazer nada. No começo é verdade, ele não faz nada, mas o diabo sabe o que ele vai fazer, porque o diabo conhece as suas fraquezas. Qual é o certo? É do marido sair para esfriar a cabeça, andar com solteiros e de repente ir para a balada e conhecer meninas e se envolver com elas? Ou é dele sentar e conversar com maturidade com a sua mulher e dizer, não, está errado, vamos nos resolver, porque nós somos cristãos e é este o desejo de Deus e a coisa mais certa que devemos fazer. Do mesmo jeito a mulher, de repente a mulher diz, não estou legal com ele, eu também vou sair, se ele sai, eu também tenho esse direito, eu também vou para a balada, se encontram na balada, ela para fazer ciúme fica com um cara, ele para fazer ciúme fica com uma moça, e são crentes, estão dentro de uma igreja, mas não foram transformados pelo Evangelho. Aí a pessoa diz, não, eu não abracei, eu não beijei, eu não fiz nada. No começo não faz. Mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Chega uma hora que por conta da fraqueza, porque você está favorecendo a tentação. Então note, nós temos que ter maturidade. Por exemplo, eu me conheço. Você deve se conhecer. Cada um deve se conhecer e dizer, não, eu não posso dar mole para a carne. Você sabia que a carne não se converteu? Se você der uma colher de chá para a carne, ela ressuscita. Ela tem que, você tem que mortificar a carne todos os dias. Você tem que morrer para o seu eu. Aí quanto mais você ora, mais força você tem. Parou de orar, você fica carnal. Aí você descamba. E teve um irmão que conversou comigo e falou, pastor, para quem está no inferno, abraça o capeta. Já estou sujo mesmo. Ele falou que é um pum para quem já está. Só que nós somos diferentes, amém? Então quando a gente tem essa maturidade, a gente senta com o pastor, conversa com o pastor, isso é cultura do reino. A gente busca resolver uma solução, um problema. Busca resolver um problema. É nessa fase que a pessoa esfria espiritualmente e pensa, cadê a igreja quando
mais eu preciso. Bem, a igreja está onde sempre esteve. Você precisa ser humilde para pedir ajuda. Muitas vezes, não chega o conhecimento da liderança a sua situação. Você precisa ligar ou enviar uma mensagem. Desenvolver esta cultura. Por exemplo, um bebê, quando ele chora, a gente sabe, ou está com fome, ou está com cólica, ou precisa trocar a fralda, ou está com sono. Mas ele chora, e a gente cuida dele. Quando uma pessoa está doente, ela procura o médico, ou o médico procura ela. Está entendendo o que é a cultura? Fala, agora estou entendendo. Então não deixa mais o diabo colocar esses pensamentos no seu coração, na sua mente. Você vai aprender a ligar, você vai aprender a conversar, você vai aprender a buscar ajuda em nome de Jesus. Alguns dizem, prega o amor, mas não vivem o amor. Todos nós precisamos aprender a dar amor e receber amor. As pessoas têm dificuldade com isso. Só sabe dar aquele que recebeu. Então tem gente que não sabe amar. E tem gente que não sabe receber amor. Quando você liga ou manda uma mensagem, está recebendo amor de uma pessoa que não vai negar amor. Nessa igreja, nós temos pessoas tão abençoadas. Nós temos, assim, tantos relacionamentos bonitos. Precisou de ajuda, a pessoa está lá, marcando presença. Graças a Deus. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos uma família da igreja, ou duas famílias, né? Que o irmão faleceu. Mas nós temos uma família muito presente na vida deles. Eles são de idade. E não sabem como lidar com certas situações, mas eu louvo a Deus, porque eles têm essa amizade. Como nasceu essa amizade? Quando essa família precisou de ajuda, eles foram lá representando a igreja. Eles foram lá e cuidaram dessa família. E essa família tem um débito de gratidão. Então, eles se amam, eles se aguentam, eles brigam, eles se consertam. É tudo lindo. E agora, nesse momento tão delicado, essa família está do lado. E olha só, lembra que eu falei, o pastor é um só, não consegue se desdobrar. E eu louvo a Deus, porque eu tenho uma família, duas famílias, três famílias, um monte de famílias que fazem isso. E é o que você também precisa fazer. Sabe por quê? Um dia você vai precisar de ajuda. Um dia você vai precisar de uma mão estendida. Um dia você vai precisar de um favor. E com esse orgulho, a gente não chega muito longe. Nós precisamos desenvolver esta cultura. Estou passando pelo pior momento da minha vida sozinho. Nunca você está só. Sabia disso? Chega uma hora na sua vida que é você e Deus somente, e basta. Deus permite situações para você se aproximar dele. Vou repetir, Deus permite situações para você se aproximar dele, ou seja, Deus afasta as pessoas. Porque nós somos muito dependentes emocionais. A gente quer estar cercado de pessoas, de mimos. A gente quer aceitação, aprovação, elogio, tapa nas costas, tapete vermelho estendido. E de repente Deus faz isso. Ele afasta as pessoas de nós e nós não temos outra alternativa. Ou é Deus na nossa vida, ou não vamos ter saída, resposta e solução. Hoje eu tive que levar a minha mãe para Indaiatuba, mais uma vez, fazer quimioterapia. E hoje foi dia 10, eu não pude estar aqui, então tudo que nós tratamos foi por telefone praticamente. E quando ela terminou a quimioterapia, eu estava indo para o carro, e é um pátio grande, e eu estava andando, alegre com Deus e chorando, dizendo, obrigado Deus, porque mais uma vez o Senhor cuidou de nós, cuidou da nossa igreja, cuidou do nosso povo e nos abençoou. Então é assim, a gente
não busca Deus só para Ele fazer. Depois que Ele faz, a gente tem que ter um coração muito grato. Você tem que contar testemunho, você tem que celebrar, você tem que fazer festa, você tem que compartilhar, você tem que testemunhar. E como é gostoso, irmãos, a gente entender isso, que Deus está com a gente, não é? Teve um irmão que conversou comigo e falou: pastor, podem falar o que quiser, mas Deus está com você. Porque se Deus não tivesse, o senhor não ficava aqui por esse tempo todo. Você nunca está só. E o diabo usa dessas situações para você acreditar, desacreditar em Deus. E o diabo usa essa situação para você desacreditar de Deus, da igreja e da liderança. Vou repetir: o diabo usa essas situações para você desacreditar de Deus, da igreja e da liderança. Mas quando você tem maturidade, quando a gente tem maturidade, a gente diz assim: ó, nada me abala mais. Nada me abala. Por exemplo, alguém vem, é hipotético, tá bom, Fabiano? Alguém vem falar do Fabiano para mim. Primeiro, eu não quero saber. Sabe por quê? A minha relação com ele não está baseada no que os outros acham ou no que os outros falam. Reputação é o que os outros falam de você. Caráter é o que realmente você é. Tem irmão que volta para a igreja e diz assim: pastor, deixa eu te contar o que eu falei de você quando eu saí da igreja. Eu disse: não, eu não quero saber o que você falou pelas minhas costas. Eu quero conservar a boa impressão que eu sempre tive de você. Falou: ah, pastor, eu sou no exército mesmo. Outro dia eu fui no supermercado, eu estava com um irmão da igreja, e eu bati de frente com uma das pessoas que mais lutou contra mim, o meu chamado, o meu ministério e a igreja. Fiz de tudo para destruir. Aí eu cumprimentei, com toda a diplomacia, olhei nos olhos, fui educado, não fui hipócrita, fui educado, cumprimentei. Aí o irmão falou: pastor, eu não tenho essa coragem, pastor, eu não sou assim, pastor, eu não tenho sangue de barata, pastor, comigo é assim, bateu, levou, eu danço conforme a música. Eu falei: não, irmão, a Bíblia diz que aquele que se humilha é exaltado, e aquele que se exalta é humilhado. Imagina só se eu nessa hora virasse a cara, não olhasse, não cumprimentasse, ficaria mal para mim, não ficaria? Ficaria mal para a igreja. Por quê? Porque não é isso que eu ensino para vocês. Ficaria mal para a nossa liderança, porque a nossa liderança, ela precisa ter bons exemplos. E eu sei que você de repente tem algumas pessoas aí, você desconta no tatame, é diferente. É ou não é? Eu estive conversando com um camarada aí, ele dá aula também, ele estava lá enfesado com um camarada, sabe o que significa enfesado, né? Ele está cheio de fezes dentro dele, estava com muita raiva. Ah, foi no tatame que ele resolveu. Ele falou: pastor, não foi uma atitude muito desportiva assim, mas ele precisava de uma correção. Se o pai dele não deu, eu dou. Eu falei: tá vendo, é por isso que eu não vou lá na sua academia. Vai que, né? Olha o tamanho do nosso professor aqui. Ele aguenta o tranco. Comigo é só assim: e na força do Espírito Santo. Só se for assim. Agora, no terceiro período, na terceira etapa, é o tempo da indiferença, da revolta, das mágoas, onde a pessoa acha que mudando de igreja ela vai resolver um problema que está nela. Então, por falta de maturidade, amizades terminam, pessoas se desconectam e alianças são quebradas. E a gente precisa desenvolver essa leitura para sermos crentes mais maduros. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Diga assim: Deus, tem tanta coisa em mim que precisa mudar. Eu não sei nem por onde começar. Eu sei que eu me encontrei várias vezes na pregação de hoje. Deus me ajuda a identificar,
a reconhecer, a mudar o que precisa ser mudado dentro de mim, porque eu quero ser um instrumento, um canal, um veículo, um meio, um vaso nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor me use, e eu quero morrer para o meu eu. Eu quero, Senhor, me levantar na força do teu Espírito, e ser assim, uma grande bênção para o teu reino, uma grande bênção para a nossa igreja, uma grande bênção na vida do nosso pastor, da nossa liderança. Deus, me perdoa pelo meu coração endurecido, pela minha teimosia e rebeldia. Me perdoa pelas palavras impensadas, pelo meu desacordo, desajustes. Me perdoa pela minha intolerância, por tudo aquilo que eu conservei dentro de mim e que me azedou, que me estragou. Me perdoa, me cura, Senhor, hoje, na minha alma, nas minhas emoções, para que eu volte a amar a igreja de novo, volte a amar o ministério de novo, volte a amar o meu pastor de novo, volte a amar a liderança de novo, volte a assumir o meu chamado, ministério, volte, Senhor, a ser uma bênção ainda maior nas tuas mãos, para teu louvor, honra e glória. É no dia de hoje que eu decido, a partir de agora, me posicionar com autoridade, pisar na cabeça do diabo, para que ele nunca mais tenha sucesso nos teus intentos, diretos ou indiretos. Ele não vai mais me esfriar espiritualmente, nem roubar minha fé. Ele não vai me tirar mais do vaso onde eu fui plantado, da igreja onde o Senhor me colocou. E eu creio, Pai, que a tua bênção vai ser sobre a minha vida quando eu passar a viver esta cultura, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém, aleluia, glória a Deus. Amados, antes de irmos embora, vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente, que você tenha prazer de contribuir com o reino de Deus, que Deus possa te levantar assim com grande poder. Teve irmãos que, por conta do salário não ter saído no domingo, só saiu durante a semana, eles não entregaram. Então você tem a oportunidade de entregar, você tem a oportunidade de pegar um envelope. Por favor, preencha o envelope, nós oramos por vocês, nós abençoamos a vida de vocês. Vocês podem fazer essa oferta pelo cartão, vocês podem fazer pelo Pix. O Pix já está em tela, o Pix já está em tela, é o CNPJ da nossa igreja, 01014 097 /1000 ao contrário, -54. Eu acredito que Deus tem uma obra de milagre para você. Não esqueça, no domingo estaremos pregando e ministrando uma série sobre vida abençoada, que você possa romper em nome de Jesus. Enquanto nós vamos cantar este cântico, nós vamos entregar as nossas ofertas em nome de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vamos ficar em pé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amados, que culto lindo nós tivemos domingo, hein? Nós oramos, olha como a oração funciona. A igreja cheia, né? Um punhado de visitantes. A gente está cuidando deles, visitando, evangelizando, discipulando. Não, a bênção. Diga, eu também quero. Amém? Estenda as mãos para cá. Diga assim, Senhor, abençoe cada dizimista e ofertante deste ministério.
Cada pessoa que tem a revelação da lei da semeadura no seu espírito, porque eles têm cuidado desta casa, deste lugar, desta igreja, deste ministério, e nós queremos abençoar, Pai, cada irmão que contribui, não importa se com pouco ou com muito, porque na tua balança, o que vale é a intenção do coração, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que têm um projeto de vida. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, esse irmão que aqui está, este irmão que aqui não está, mas que acompanha pela internet, que enviou seu comprovante de contribuição. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, libera algo profético sobre a vida deles, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, cada um destes irmãos, cada uma dessas irmãs. Abençoe, Pai, que possamos viver grandes milagres, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. E nós vamos, Senhor, crer que vamos viver no romper deste ano grandes milagres. Nós cremos, Senhor, no milagre da última hora. E eu creio que neste momento, quando esse irmão ora, esta irmã ora e coloca diante de Ti o seu pedido, o Senhor ouve. Abençoa, Senhor. Supra as necessidades de cada um como o Senhor tem suprido da Tua igreja. Abençoa cada irmão como o Senhor tem abençoado a sua igreja. Em nome de Jesus, Pai, que possamos Te honrar, porque quando Te honramos, somos honrados, com as primícias de toda a nossa renda, com os nossos bens, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: o melhor de Deus está por vir na minha vida, a minha bênção já está a caminho, eu creio no meu milagre. Olha para quem está perto de você e estenda a mão para ele e diga assim: eu profetizo sobre a tua vida um grande milagre, em nome de Jesus. Aleluia, amém, aleluia. O aniversário do Chico, não podemos esquecer o aniversário do Chico, amém. Depois dá um abraço nele, levanta a mão, Chico. É o soldado que está de greve. Depois dá uma chicotada, quer dizer, um abraço nele. Dá um abraço no Chico. Gosta de presente. Se for dar alguma coisa de pesca, então, ou não é? Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Vão abençoados para